Você não é um procrastinador. Você apenas tem o hábito de procrastinar. São duas coisas bem diferentes. Porque se eu sou um procrastinador, se eu já nasci assim, se eu sou um procrastinador nato, não tem muito o que fazer. Mas, uma vez que a procrastinação é um hábito, eu posso usar de estratégias da ciência para conseguir quebrar esse hábito. Eu sempre pensei que a procrastinação tinha a ver com a tarefa que eu estou executando. Mas isso não faz sentido. Senão, não haveria pessoas que conseguem executar essa mesma tarefa sem problema algum. A procrastinação, na verdade, ela é um hábito. Para que a gente consiga tirar a procrastinação da nossa vida, o primeiro passo é enxergar a procrastinação dessa forma, como um hábito que a gente consegue quebrar. E nesse vídeo eu vou te passar basicamente as duas principais estratégias para quebrar um hábito, que você pode usar para zerar a procrastinação na sua vida, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fica até o final, você não vai se arrepender. Mas antes de falar aí as duas principais estratégias para você quebrar o hábito da procrastinação, eu preciso te falar duas coisas. A primeira coisa é, eu vou te explicar o que é um hábito e como que o hábito da procrastinação ele é construído na sua vida. Então, em primeiro lugar, o hábito ele é um comportamento automatizado, que você não precisa de tanto esforço para executar, ou seja, a sua percepção de esforço é baixa e muitas vezes você faz isso de forma automática sem nem ter consciência e nem precisar ficar pensando naquilo. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você tem que estar consciente de tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque se você está aprendendo aquele comportamento de dirigir, ainda não é um comportamento automatizado e ainda não está dentro do teu repertório comportamental. Por isso que você tem que estar prestando atenção em tudo. Prestando atenção na rua, prestando atenção em qual marcha do carro você está, prestando atenção no volante, prestando atenção em manter o carro reto, seguindo a linha reta da pista. Enfim, você precisa estar prestando atenção em tudo. E quando alguém que está aí do seu lado tenta falar contigo, você fala, não, peraí, eu preciso estar atento na direção. Mas depois de um tempo você aprende, você vai executando, você vai dirigindo mais a cada dia. E aí o que é que acontece? Você automatiza esse hábito de dirigir. Chegando ao ponto de você conseguir dirigir com uma só mão e ainda conversando com alguém do lado. Mas o que é que acontece no seu cérebro para que esse hábito seja formado? Um hábito é nada mais do que um comportamento dentro do seu cérebro. Um comportamento que é automatizado. E o que é um comportamento automatizado? É nada mais do que um comportamento que foi repetido muitas e muitas vezes. E quanto mais você repete esse comportamento, melhor você vai ficando em executar esse comportamento. Quanto mais você ler, melhor você vai ficando na leitura. Quanto mais você dirige, melhor você vai ficando em dirigir. Quanto mais você vê pornografia e mais esse hábito se fortalece, melhor você vai ficando em ver pornografia. Para tudo que você olha, os estímulos que você vê nas redes sociais, tudo te induz à pornografia. Porque esse hábito já se automatizou. São nada mais do que circuitos dentro do seu cérebro responsáveis por esse comportamento que a cada repetição que você executa esse comportamento, esses circuitos vão se fortalecendo. E com a procrastinação é a mesma coisa. O ato de postergar, ou seja, a procrastinação é o ato de você postergar, deixar para depois, deixar para amanhã, algo que você precisa fazer agora, e mesmo assim sabendo que esse deixar para fazer amanhã vai trazer prejuízos para a sua vida. Isso é a procrastinação. E quanto mais você procrastina, ou seja, quanto mais você vai deixando para amanhã aquilo que você precisa fazer, aquele trabalho da faculdade que você precisa entregar na próxima semana e você vai empurrando com a barriga, ou aquele relatório que você precisa entregar para o seu chefe, ou mesmo aquele projeto que há tanto tempo você quer começar e fica cada dia procrastinando. Quanto mais você procrastina, melhor você fica em procrastinar, porque a procrastinação é um hábito. E como todo hábito, a procrastinação ela segue um ciclo de 3 passos. O primeiro passo é o gatilho. Por exemplo, o hábito de fumar. Muitas pessoas têm o gatilho e o hábito de fumar após uma refeição. Logo, o gatilho para você executar o comportamento de fumar é terminar de comer. Toda vez que eu termino de comer, por exemplo, se eu tenho o hábito de fumar, eu fico com aquela ânsia, aquela vontade de fumar. O gatilho é aquela situação que lembra você o hábito, que desencadeia o hábito.
Depois do gatilho vem o comportamento, que é o próprio hábito. Então, a partir do momento que eu termino a refeição, liga-se o gatilho de fumar, porque eu já repeti muito esse comportamento. Depois de toda vez que eu comia, eu fumava e fumava e fumava, então já está automatizado. Depois do comportamento vem a recompensa. A recompensa que a nicotina dá, ou mesmo o alívio do estresse que a nicotina gera no seu corpo. Veja, portanto, que um hábito é formado de um gatilho, um comportamento, que é o hábito em si, e uma recompensa. E com a procrastinação é a mesma coisa. Qual o gatilho que liga a procrastinação? Ora, o gatilho que liga esse hábito, esse mau hábito da procrastinação, é você saber que precisa fazer algo e não querer fazer isso. Por exemplo, eu lembro que eu preciso entregar aquele relatório para o meu chefe e eu só tenho mais uma semana para fazer esse relatório, que é difícil. Ou então eu preciso entregar o meu TCC daqui a um mês, o TCC da faculdade. É algo muito importante que vai demandar tempo e eu fico postergando dia após dia. Toda vez que eu lembro disso que eu preciso fazer, é o gatilho para ligar a procrastinação. E aí, o que é que eu faço? Eu procrastino. Eu deixo para amanhã. E qual é a recompensa disso? A recompensa disso é nada mais do que aliviar o estresse de ter que fazer aquilo. A recompensa da procrastinação é nada mais do que você se sentir bem agora. Você não precisa lidar com aquilo que você precisa fazer, sabe? Você pode fazer outra coisa. Você pode ir para o teu celular, ficar rolando os reels, TikTok. Você pode assistir Netflix. Enfim, a recompensa do comportamento e o hábito da procrastinação é nada mais do que aliviar o estresse. É nada mais do que não ter que lidar com aquilo que você precisa fazer e sabe que precisa fazer. Logo, a procrastinação, ela é um ato de esquiva, ela é um ato de fuga. É o que na psicologia, principalmente a psicologia comportamental, ela chama de comportamentos de esquiva, comportamentos de fuga. É quando eu fujo de um estresse, algo que eu não quero fazer naquele momento. Lembre-se, a cada vez que esse ciclo se repete, o ciclo do gatilho, saber que precisa fazer algo, depois vem eu procrastino e depois vem a recompensa de não precisar lidar com aquilo. Toda vez que esse ciclo vai se repetindo, melhor procrastinador você vai ficando. Você vai ficando cada vez melhor em procrastinar as tarefas da sua vida. Esse hábito vai começando a se enraizar, começando a ficar automático na sua vida. E aí, para tudo que você precisa fazer, é automático. Você fala, não, eu faço depois. Sabe, às vezes você nem pensa, às vezes você nem está consciente, mas quando você precisa fazer algo importante, automaticamente você pensa, vou deixar para depois. Isso é a procrastinação. É postergar algo importante, mesmo que isso te traga prejuízo. Veja, quanto mais você repete esse ciclo, um melhor procrastinador você vai ficando. Mas lembre, você não é um procrastinador. Você apenas está fortalecendo esse hábito da procrastinação. E agora eu vou te passar os 2 passos que você precisa fazer para parar de procrastinar. O primeiro passo é quebrar o ciclo da procrastinação. Sabe aquele ciclo que eu te falei de gatilho, comportamento, recompensa, gatilho, comportamento, recompensa, gatilho, comportamento, recompensa? Esse ciclo que vai se repetindo e vai fortalecendo o hábito da procrastinação. O primeiro passo é você quebrar esse ciclo. A melhor forma de você quebrar o ciclo desse hábito da procrastinação é agindo nos gatilhos, é tirando o gatilho da sua vida. Por exemplo, toda vez que eu estou no Instagram e vejo mulheres bonitas ou mulheres só de biquíni, liga o gatilho de assistir pornografia. A melhor forma de quebrar esse ciclo é, por exemplo, parar de seguir mulheres ou até mesmo desinstalar o seu Instagram. Você está quebrando o gatilho. Tirando o gatilho da sua vida, o comportamento e a recompensa, eles não acontecem. Só que a procrastinação ela é diferente. Não tem como a gente tirar o gatilho do hábito de procrastinar. Você nunca vai se livrar do estresse de ter que fazer algo importante. Ou seja, o gatilho dentro do hábito da procrastinação a gente não pode mexer. Então, como que a gente quebra, Estevo, o ciclo do hábito de procrastinar? Você quebra esse hábito atacando o ciclo entre o gatilho e o comportamento. Então, toda vez que você lembra algo importante que você tem que fazer aí na sua vida, seja entregar um trabalho da faculdade, seja entregar o seu TCC, seja
iniciar aquele projeto que há tanto tempo está parado aí na gaveta, toda vez que você lembrar disso, a primeira coisa que vai vir na sua mente é: não, vou deixar para depois, porque o hábito da procrastinação já está enraizado na sua vida. Mas o que é que você vai fazer a partir de agora? Você vai quebrar esse hábito. Você não vai deixar esse ciclo acontecer como ele normalmente aconteceria. Então, lembrou que precisa fazer algo? Primeira coisa, tome consciência do gatilho. Tome consciência de que você vai querer procrastinar. Tome consciência que você entrou nesse ciclo. É o primeiro passo, é a consciência. É tomar consciência que você entrou no ciclo da procrastinação. O segundo passo é interromper esse ciclo. Conte mentalmente de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E fale para você mesmo que, não, dessa vez eu não vou deixar o ciclo acontecer. Isso é o que a gente chama na psicologia de psicoeducação, onde você mesmo toma consciência do que está acontecendo com você, onde você aprende como que funciona o seu comportamento, como que funcionam os seus pensamentos. Basicamente isso. Então, o primeiro passo é tomar consciência da procrastinação. Tomar consciência que você está entrando no ciclo desse hábito da procrastinação. E, segundo lugar, barrar esse ciclo entre o gatilho e o comportamento. Não deixe os pensamentos de deixar para depois e a ação, de fato, de procrastinar acontecer no ciclo. Barre entre o gatilho e o comportamento. Quebre esse ciclo. Então, tome consciência, conte de 1 até 5 e o terceiro passo, ligue o seu córtex pré-frontal. Essa região aqui atrás do cérebro responsável, basicamente, pela sua racionalidade, por você fazer aquilo que precisa ser feito, por você barrar comportamentos impulsivos, inibir comportamentos e hábitos ruins. Basicamente é isso que o córtex pré-frontal faz. E o que é que você vai fazer? Você vai ligar o córtex pré-frontal. Mas como que eu faço isso, Estevão? Basicamente, projete as recompensas de executar o que você precisa fazer. Então, por exemplo, ligou o gatilho de eu preciso terminar o relatório para entregar para o meu chefe. A partir do momento que você lembra isso, tome consciência de que você precisa fazer isso e que você entrou no ciclo do hábito da procrastinação. Conte de 1 até 5. Em terceiro lugar, ligue seu córtex pré-frontal, projetando as recompensas de executar esse comportamento. Então, o que é que eu vou ganhar se eu executar esse comportamento agora? Ora, eu vou ficar cada vez mais perto de terminar esse relatório. E entregando até esse relatório com mais antecedência para o meu chefe, eu vou talvez ser visto com melhores olhos dentro da empresa, como uma pessoa responsável. E assim eu posso conseguir até ir subindo de nível dentro da minha empresa, dentro do meu âmbito profissional, sabe? Enxergue essas recompensas em tudo que você vai fazer aí e que você está procrastinando. Enxergue essas recompensas. Então, depois de ter quebrado esse ciclo, em primeiro lugar, tomando consciência do ciclo. Em segundo lugar, contando de 1 até 5. E em terceiro lugar, projetando as recompensas de fazer isso, o que é que você vai fazer? Você vai executar esse comportamento por apenas 5 minutos. Você vai criar o compromisso com você mesmo de executar por 5 minutos. Quando você fala para o seu cérebro, por exemplo, eu preciso estudar durante 1h30, o teu cérebro acha isso muito grande, sabe? Eu vou precisar colocar muito esforço nisso e você vai acabar procrastinando. Mas quando você fala para o seu cérebro, não, eu vou estudar aqui só por 5 minutos, já é algo mais palpável para o teu cérebro, ele não vai ter tanta resistência assim para querer executar esse comportamento de estudar. E pesquisas mostram que 80% das pessoas que começam um comportamento, mesmo que por 5 minutos, elas tendem a continuar nesse comportamento. Ou seja, o mais difícil é dar o primeiro passo, o mais difícil é começar. Uma vez que você se compromete a executar 5 minutos aquilo que você precisa fazer, uma vez que você se compromete a fazer isso, fica muito mais fácil de você não só ficar por 5 minutos nesse comportamento, mas continuar, porque o primeiro passo é o mais difícil. E mesmo que você fique apenas 5 minutos nesse comportamento que você precisa executar, lembre-se, o que você está fazendo é interrompendo o processo natural do hábito da procrastinação. E quanto mais você vai barrando esse ciclo, e quanto mais você vai começando a executar esse comportamento, em vez de procrastinar, lembre-se, você vai barrando esse processo natural e vai quebrando o hábito da procrastinação. E lembre-se, a cada dia que você começar, mesmo que por 5 minutos, executando o que você precisa executar, a cada dia você vai ficando melhor nisso. Você vai
quebrando esse hábito da procrastinação e vai fortalecendo outro hábito, o hábito de fazer o que precisa ser feito. E você vai ficando cada vez melhor nisso. No segundo dia, você pode ficar ali por 10 minutos. E aí, a cada dia, você vai aumentando a quantidade de tempo que você fica na atividade, até o momento que você esquece do hábito de procrastinar. Chega um momento que você esqueceu que você era um procrastinador. E aí, as coisas começam a acontecer na tua vida. Porque o hábito da procrastinação é o maior veneno para os teus sonhos, para os teus objetivos e para as tuas metas. E eu espero ter te ajudado nesse vídeo, porque a procrastinação ela já ferrou muito com a minha vida e eu espero que você não caia mais nesse ciclo que tanto está afundando os teus sonhos, os teus objetivos. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. E se você gostou, eu estou deixando aqui no lado outro vídeo que vai complementar o que a gente falou nesse vídeo aqui, tá certo? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!